Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030. Muito bom dia, povo de Deus, nesta segunda-feira abençoada. Quero desejar a você um início de semana maravilhoso, que nessa semana as promessas de Deus venham se cumprir na tua vida, que o telefone toque com boas notícias, que os milagres de Deus venham acontecer na sua vida e em toda a sua família. Mais um programa Manhã de Bênção na TV, neste início de semana, segunda-feira. Eu sou Breno Almeida e nós vamos juntos aqui nas próximas 1 hora, glorificando a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos da glória, do agir de Deus, o que Deus está fazendo no Ministério Nova Vida, e sempre eu faço esse convite, vem viver com a gente essa fé, você será o próximo a contar testemunhos do agir e da glória de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir também respostas do quadro Sem Papas na Língua, também vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Márcio Prado, então tá recheado de coisa boa a nossa programação de hoje, segunda-feira, Manhã de Bênção na TV. Quero pedir a você para compartilhar, para espalhar essa programação. Manda para os amigos, para o pessoal da tua família, para que outras pessoas assistam e sejam alcançadas através dessa programação. Temos um canal lá no YouTube, Pastor Márcio Prado, que você pode se inscrever, mandar para o primo, para alguém da sua família, para os amigos, para o pessoal do teu trabalho. Vamos divulgar esse canal no YouTube. Queremos chegar aos 30 mil inscritos logo, logo. Tá bem pertinho. Então preciso da sua ajuda. Vamos nessa corrida aí, chegar logo, logo aos 30 mil inscritos. Então se inscreve no canal Pastor Márcio Prado, lá no YouTube. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. Esse é o Manhã de Bênção na TV. Nós vamos ouvir agora testemunhos do poder de Deus, da glória de Deus. Mas antes, deixa eu fazer um convite especial para você. Quarta-feira é campanha Libertando a Minha Família do Cativeiro em Maracanaú, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555. Pastor Márcio Prado estará no altar pregando a palavra de Deus, verdades e princípios para você, para ter a sua vida completamente transformada. E após a palavra, aquele momento de clamor, de batalha espiritual, de oração pela tua família, pela tua causa. Quarta-feira, Maracanaú, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555, olha o tema da campanha, Libertando a Minha Família do Cativeiro. Se você está na campanha, persevera, não retrocede, vai até o fim. Você que ainda não começou a campanha, tem a oportunidade de começar essa campanha, prosseguir até o final, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé e a tua perseverança. Então, quarta-feira é campanha no Maracanaú, às 19h30, Libertando a Minha Família do Cativeiro, Pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora e ver alguns testemunhos da glória, do poder de Deus. Na sequência, eu estou de volta. O meu testemunho é aqui nessa igreja, o primeiro dia da campanha que o pastor nos chamou, nos reuniu diante ao altar. Eu tinha tive um pequeno desentendimento com um irmão meu já há 5 anos atrás. E eu não falava com ele, e nem ele falava comigo, e isso me constrangia muito. Então, no primeiro dia da campanha, eu fui, quando o pastor Márcio Prado falou que era por uma pessoa que pensasse tudo. Quando eu fechei meus olhos, eu vi ele. Não pensei, veio direcionado a ele. Até quando eu olhava assim de lado, eu via ele. Entende? Então, Senhor, eu me direcionei a ele no momento, né? Eu digo, Senhor, como é que eu vou fazer para pedir perdão ao meu irmão? Ele não queria nem me ver, entende? 5 anos eu nessa peleja. Então, eu orei,
Quando eu cheguei em casa, eu orei, eu clamei, eu falei pro meu esposo fechei meus olhos e tinha visto ele. Então, no outro dia, por volta de meio-dia, quando eu abria o meu celular, ele tinha me desbloqueado. Eita, e tinha feito um texto, glória a Deus, aleluia. Eu não tive palavras, eu não sabia nem, no momento eu tive medo até de ler. Ação. Sim, então quando eu me ajoelhei e orei e chorei muito mesmo, e comecei a ler quando ele me pedia perdão por tudo que tinha acontecido, que nós éramos uma família, que nós não tínhamos mais idade para estar nesse constrangimento disso e aquilo, e a gente sabe que Deus é maravilhoso, né? E depende muito da fé, e hoje em dia a minha fé é incondicional a qualquer outra coisa. Aleluia. Tá entendendo? Então eu quero dizer para as pessoas que não há outro Deus. Eu venho de outras religiões, que aqui outro dia eu vou contar mais um pouco, e onde eu pensava que, não sei nem o que eu pensava, sei que quando eu cheguei na igreja, que me reconciliei com Jesus, eu vi que não há outro, só Deus, só Jesus. Foi Ele que morreu por nós, derramou o sangue por nós, então nós devemos muito a eles. Então eu agradeço por essa oportunidade, que é por meio de um testemunho que a gente pode ganhar outras almas. Isso. Né? Então esse é um pequeno testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo de cara, de imediato, Deus me mostrou com a oração diante ao altar, aqui na igreja Nova Vida, e eu clamei e eu vi o meu irmão presente a mim. Então no outro dia, olha como Deus é fiel, no outro dia, entende? Eu recebi essa mensagem dele, pronto. De lá para cá, ninguém se separou. É todo dia só paz. Glória a Deus. E é por meio disso que eu peço às pessoas, irmãos, que se tiver alguém com algum rancor de alguém, antes de pedir alguma coisa ao Senhor Jesus, vá lá e peça perdão. Mesmo que ele não te perdoe, mas Deus está vendo e você está fazendo a sua parte. Viu? Então agradeço aqui essa rica oportunidade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Como o Breno já falou, né? Eu sou de outro ministério, me congrego noutra igreja, mas venho acompanhando os dias de quinta-feira aqui na igreja com o pastor Márcio Prado. E o meu testemunho é que a minha filha, quando tinha 15 anos, fez uma cirurgia no tumor, já tinha um tumor no ovário direito. Então, a gente vem acompanhando ela, né, desde 2015. Aí, quando foi esse ano, a gente renovou todos os exames e deu outro cisto no outro ovário. E o cisto já estava muito grande, né? E a gente com medo, como eu já tinha perdido o outro, para não perder o outro ovário, quando a gente fiz a campanha, quando a gente foi fazer o novo exame, aí Deus tinha dado a cura da minha filha. E não tinha mais o cisto no outro ovário, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Então, só recapitulando aqui, tinha um cisto, vocês sempre fazendo os exames e tudo, de repente apareceu outro cisto, e aí a senhora buscando, perseverando, orando na campanha, fez outros exames e tá aí o antes e o depois ela curada. Curada para a honra e glória do Senhor, né? Mas já tinha perdido o outro ovário direito, né? Então, a gente ficou com medo dela perder também o outro ovário, porque você sabe, as mulheres sem um ovário não podem ter filhos, né? Então, ela chorou muito, né? Eu disse, minha filha, vamos confiar em Deus, que Deus vai dar a vitória, né? Glória. E a gente orando, vim aqui para a campanha, né? Buscando a Deus. E quando o pastor orou e disse assim, onde você tiver uma enfermidade, põe a sua mão. E eu pus a mão no ovário aqui, onde a gente, né? Então eu busquei, meditei nela, que ela ia ser curada naquele dia. Para a honra e glória do Senhor, fizemos exame, não tinha mais o cisto no outro ovário. Aleluia. Amém? E hoje ela está com 17 anos. Ô, glória! É isso aí, povo de Deus. Está aí mais testemunhos do que Deus está realizando através da sua palavra, através da pregação da palavra de Deus, do nosso Ministério Nova Vida, do pastor Márcio Prado. E fica o convite.
Quarta-feira tem campanha Libertando a Minha Família do Cativeiro. Vem guerrear com a gente, vem ouvir a palavra de Deus, se alimentar, ser cheio do Espírito Santo de Deus e viver novas experiências na presença de Deus. Deus tem um milagre, Deus tem uma transformação na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos teus filhos. Você vai ser o próximo a contar testemunhos da glória, do poder de Deus na sua vida. Agora, nós vamos ouvir respostas do quadro Sem Papas na Língua com o pastor Márcio Prado, uma resposta que eu tenho certeza que pode ser o seu problema, pode ser o seu dilema, você pode estar enfrentando esse deserto e pastor Márcio Prado vai trazer verdades da palavra de Deus para te orientar, para esclarecer para você, e eu tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada e edificada através dessas respostas do quadro Sem Papas na Língua. Na sequência, já entra a poderosa palavra de Deus, porque é o principal objetivo dessa programação, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para abençoar você. Então, Sem Papas na Língua, na sequência, Palavra de Deus com o pastor Márcio Prado, e ao término da mensagem, nós estaremos de volta para encerrar, nesta segunda-feira, mais uma programação do Manhã de Bênção. Lembrando, mais uma vez, quarta-feira, Maracanaú, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555, campanha Libertando a Minha Família do Cativeiro. Na quinta-feira, essa mesma campanha, com esse mesmo tema, Libertando Minha Família do Cativeiro, só que quinta-feira é na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20. Pastor Márcio Prado também estará no altar, pregando a palavra de Deus, uma mensagem sobre família, sobre batalha espiritual, sobre fé, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança e de fé ao teu coração. Quarta em Maracanaú, quinta na Vila Peri. Vamos agora com o quadro Sem Papas na Língua, e na sequência, Palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. Pastor Davi diz assim: pastor, minha namorada é doente de ciúmes, eu não posso sair para lugar nenhum que ela quer satisfação. O que devo fazer? É só namorando, né? Então tem que ver, viu, Davi? Não sei se você é danadinho, né? Eu conheço uns Davi que são bem danadinhos, né? Eu não sei se esse é o seu caso, sabe, Davi? Se você é daqueles Davi, bem Davizinho mesmo. Mas assim, namorando, vocês já estão tendo esse tipo de conflito, né? E namorando, ela já se revela uma pessoa que tem um ciúmes doentio, um ciúme patológico. É necessário você repensar esse namoro, né? E ela também repensar se ela quer viver nessa escravidão, se ela quer viver nessa 24 horas nesse tormento, se ela quer viver alimentando essa obsessão, se envenenando com essa obsessão. Ela tem que decidir isso, porque eu não sei se faz sentido, é doentio, você se autodestrói, você se envenena quando você vive com uma pessoa que você não consegue confiar. Não adianta você se relacionar com uma pessoa que você não consegue confiar. Então a sua mente é uma usina que fabrica, imagina uma realidade paralela, fica imaginando uma coisa que não existe e você adoece. Porque o ciúmes doentio leva as pessoas a uma obsessão, a esquizofrenia, a uma loucura terrível. Se matam os outros, jura que viu uma coisa que não existiu, cria uma fantasia e essa fantasia se transforma numa realidade paralela. Então ela não come, ela vive obcecada, ela vive imaginando coisas e ela se envenena e sufoca o outro, e estrangula o outro. Onde é que você tá? Eu tô no trabalho. No trabalho, eu tô no banheiro. Depois bate uma foto da bosta. Mostra que você tá no banheiro. E ela fica naquela coisa, pressionando. E a pessoa não respira, ela não tem paz. E ela mesma também não tem paz. Vale a pena viver assim, um inferno, sem confiar numa pessoa? 24 horas por dia monitorando, colocando ali um rastreador e monitorando. Isso é um inferno. Vale a pena viver nesse inferno? Eu acredito que não. Então é bom a gente cortar as coisas no começo logo, tentar resolver isso logo no começo. É o meu conselho, viu? Cheiro, um abraço. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Quem está feliz? Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: estas palavras que hoje te ordeno,
estarão no teu coração, tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra que sobre juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria. Até aqui tá bom, ok? Agora vamos fazer uma segunda leitura. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, é o último do Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento, depois vem Mateus, capítulo 4, verso 5, diz assim: vede, eu vos enviarei um profeta, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Uma última leitura em Efésios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Quem achou? No demais, irmãos meus, uma carta escrita para a igreja, para o corpo de Cristo, para os convertidos, para aqueles que já vivem na presença de Deus e conhecem a sua presença. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, na atmosfera. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por toda a igreja. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Sente-se, por favor. Há um cuidado de Deus. Deus é cuidadoso. E há um cuidado de Deus para que você não perca a promessa que já foi alcançada. Amém ou não amém? Porque às vezes a gente luta tanto para alcançar
objetivos de Deus para a nossa vida, propósitos de Deus, a gente luta e persevera tanto e sofre tanto às vezes, mas a questão às vezes, e o que eu considero mais difícil não é alcançar um propósito, é sustentar, é manter aquele propósito que já foi alcançado. Alguém está me ouvindo aqui? E há sempre um cuidado de Deus para que aquilo que para mim e para você é precioso seja protegido, se mantenha debaixo, olha para cá, de uma proteção. Então, quando eu olho no livro do Pentateuco, Deuteronômio, a recomendação de Deus, dizendo para o seu povo, essas palavras que hoje te ordeno, essas palavras que hoje te ensino, tu as guardarás no teu coração. Guarda. Se ele está mandando eu guardar, é porque ela é preciosa. Se ele está me recomendando guardar a sua palavra no meu coração, é porque ela é indispensável. Guarda no teu coração. E delas tu falarás, tu ensinarás, olha para cá, repetidamente aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, toda hora, a todo instante, fala dessa palavra para os teus filhos, para que quando tu entrares na terra prometida, não se perca o meu propósito para a tua vida e para a tua casa. Alguém está me ouvindo aqui? Ora, eu me lembro que quando eu me converti e tomei a decisão de ser um obreiro, tomei a decisão de ser um pregador, meu coração ardeu de uma paixão, de uma vontade. Os meus amigos diziam que eu era verminoso, ou homem verminoso para pregar a palavra de Deus. Era um verme de pregar a palavra de Deus, como diz no ditado popular, verminoso, é o verme de andar de moto, o verme de andar de bicicleta, não é? O meu verme verminoso para pregar a palavra de Deus. Olha para cá, quando eu decidi isso, o inferno se levantou. Ora, diga isso, toda vez que você ouve um chamado e decide lutar por um propósito de Deus, que é importante para a sua vida e para a sua família, o inferno vai se levantar e se prepare para isso. Alguém está me ouvindo aqui? O inferno vai se levantar e se prepare para isso. O inferno se levantou. Aí, eu não sei se você já ouviu gente dizendo assim, os católicos dizem muito, quanto mais a gente reza, não tem esse ditado? Mas faz um sentido. Tem sentido. Porque enquanto você está estagnado, acomodado, e o inimigo praticamente demarcou territórios na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, e você de repente é uma pessoa alienada ou acomodada, e está tudo dominado, você vive uma sensação de falsa paz. É estratégia maligna fazer você viver essa sensação de falsa paz, porque enquanto você está acomodado na sua frieza espiritual, ele está lá destruindo o casamento, arrancando o filho e levando para um vício ou para uma opressão maligna, diabólica, e você não reage. Quando você diz, ei, peraí, eu vou expulsar essa ação maligna, essa influência maligna do meu casamento, eu vou expulsar essa influência maligna da vida do meu marido, da vida do meu filho, eu vou lutar, eu vou usar as armas que Deus disponibilizou para mim, e eu vou fazer o inferno cair por terra, e vou orar, e vou perseverar, e vou lutar. Aí o inferno se levanta. Amém ou não amém?
Você não estava orando, agora você está. Você não estava buscando, agora você está. Você não estava perseverando, agora você não está. Você não queria nada com o Espírito Santo, agora você tem sede do Espírito Santo. Então o inimigo vai se revoltar. Amém ou não amém? E eu me recordo que aí se levantou luta de todo jeito. Guerra, era luta financeira, meu irmão, uma escassez, uma dificuldade. Tinha dia que não tinha o que comer direito e pelo amor de Deus, não fique com fome não. Um ovozinho com arroz para quem está com fome, é ou não é? Resolve ou não resolve? 2 ovos com um pouquinho de arroz ali, bota um cheiro verde, resolve ou não resolve? E ali, meu irmão, naquela peleja, naquela luta, glorificando a Deus, adorando o Senhor, nada abalava a minha fé, até o inimigo fazer da minha filha alvo dos ataques e da retaliação dele. Então o inimigo começou a fazer da vida da minha filha, da Mariana, o principal alvo dos ataques e da retaliação dele. Por diversas vezes ele tentou tirar a vida da minha filha e só não tirou porque Deus é maior na minha vida. Amém ou não amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Agora, se eu estava ali vivendo os meus primeiros passos na fé e vivendo um momento de grande paixão e empolgação pelo Evangelho, por que Deus permitiu que eu vivenciasse esse tipo de luta, esse tipo de dificuldade? Porque os sofrimentos e as lutas fazem a gente ganhar experiência. Olha para cá, olha para mim. E deslumbrar, entender as guerras que a gente vive na dimensão do mundo espiritual. Eu não poderia me desviar, eu não poderia enfraquecer, eu não poderia me abater, eu não poderia retroceder e desistir, porque existiam pessoas ali em que a vida daquelas pessoas dependiam do meu posicionamento na fé. Amém ou não amém? Diga isso, Deus levantou você como profeta para a sua família, como boca de Deus. Deus levantou você como uma coluna para a sua família, e é por isso que o inimigo está furioso com você, porque enquanto você está firme, mesmo nos seus altos e baixos, ou na sua inconstância, você não desistiu, mesmo fraco, mesmo abatido, mesmo sem força, mesmo sem ânimo, mesmo assim você ainda está aqui, na presença de Deus. Você está me ouvindo? Olha para cá, por amor a você, Deus tem colocado uma cerca em volta da sua casa. Amém ou não amém? E o inimigo às vezes não tirou a vida de uma pessoa, porque você está aqui orando por ela. E Deus está guardando a vida dela por amor a você, para honrar você, porque aqueles que nós mais amamos é alvo dele. E é por isso que a principal estratégia é usar essa pessoa contra você, é fazer você dizer assim: vá para baixo da água, não vou orar para essa pessoa não. Vai para lá, a gente orando, e a pessoa se levanta para afrontar a gente orando, e as maiores perseguições que a gente enfrenta é dentro de casa, é injustiça, é calúnia, é falsidade, é traição. Então as pessoas para quem você ora, por quem você ora, o inimigo usa a vida delas contra você, para fazer você se afobar e não ter visão do que está acontecendo, e desistir delas, porque o inimigo quer que você desista delas.
Porque quando você ora por essa pessoa e entra em jejum, entra em guerra, entra em campanha pela vida dela, essa pessoa é alvo da sua oração e da sua cobertura espiritual. Alguém está me ouvindo aqui? Eu comecei a orar pela minha filha, comecei a consagrar a vida dela ao Senhor, comecei a fazer jejum pela vida da minha filha. Você está me ouvindo? Eu tenho certeza mais do que absoluta que um dia ela vai estar nesse altar e vai ser uma das grandes pregadoras desse ministério. Você está me ouvindo? Ela tem promessa para isso. Olha para cá. Aí, muita gente não sabe, eu não sei, as pessoas escolhem fontes erradas de informação. E muita gente não sabe que o número de jovens adolescentes cometendo suicídio é algo assustador. O número de jovens que cometem suicídio é assustador. O número de crianças oprimidas, crianças que sofrem com enfermidades e mais enfermidades, a criança vive doente, faz exame, não descobre o que a criança tem. E não sabe que aquela criança é alvo de uma retaliação, de um ataque espiritual. Porque todo nível de guerra eu enfrentava. Mas quando o inimigo queria tirar a vida da Mariana, me destabilizava. Era a única hora que eu ficava num nível de estresse altíssimo. A minha esposa ficava altamente estressada. E a gente em casa, só em olhar um para o outro, dizer: o quê? Ficava dando choque. E aí a gente desestabilizava. Porque eu dizia: a culpa é sua. E ela dizia: a culpa é sua. A gente entrava em conflito. E ele descobriu que ali era o nosso ponto fraco. Não adiantava vir com guerra financeira. Guerra financeira não abalava a gente. A gente que almoçava que suco com pão no domingo, muitas vezes almoçamos que suco com pão no domingo. Isso não abalava a gente. Mas quando tocava na saúde da Mariana, isso abalava a gente. Era alvo. Desestabiliza qualquer um. Gera desânimo, desespero, aflição sobre a vida de qualquer um. É por isso que a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Então, quando Deus faz essa recomendação, Ele está tendo um cuidado e dizendo: mantenha a sua casa debaixo de proteção, mantenha a sua família protegida. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou não amém? Protegida. Mantenha a sua família, a sua casa protegida. Então, quando eu olho para essa passagem bíblica, eu vejo, em primeiro lugar, nessas instruções aqui, eu vejo um chamado. Um chamado para quê, pastor? Um chamado para o compromisso. Amém ou não amém? Um chamado para a responsabilidade. Diga isso: você é responsável. Você, na sua família, é a pessoa que Deus escolheu para enfrentar o inimigo e trazer a sua família para a presença de Deus. Diga isso: você vai ter que atravessar o mar e carregar a sua família nas costas. É você quem Deus escolheu. Então pare com essa reclamação de dizer: pastor, lá em casa só quem é crente sou eu. Pastor, na minha família só quem é crente sou eu. Pastor, a família inteira debocha de mim. A família inteira me persegue. A família inteira ri de mim. A família inteira fica contra mim. A família inteira diz que eu virei fanático. É a família inteira. Ah, eu estou para desistir. Não desista. Porque num primeiro momento você vai encarar esse tipo de perseguição. Mas lá na frente, quando acontecer algo, quando vier um momento do dia mau, de grande aflição, e alguém se vê desesperado,
é para você que essa pessoa vai correr para pedir oração. Você está me ouvindo? Nós temos uma irmã no nosso ministério. Na família, 5 irmãs. Dessas 5 irmãs, o pai, a mãe, mais 2 irmãos homens. Aí ela se converte. Uma família inteira de gente. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Você já ouviu isso? Eu tenho a minha religião. Nasci nela, minha bisavó, minha avó, minha tataravó. E ali, quando ela se converte, toda a família fica contra ela. Toda a família. As irmãs começam a tratar ela com hostilidade, com desprezo. A coisa fica tão séria que todo mundo se junta para falar mal dela pelas costas. A coisa fica tão séria que quando tem aniversário de um sobrinho ou de uma sobrinha, chama todo mundo, só não chama ela. Nem para o aniversário dos sobrinhos ela era convidada. No Natal chamava todo mundo, só não chamava ela. Revoltados com ela. Revoltados com ela. Até o dia que uma das crianças, dos sobrinhos, o filho de um irmão dela, essa criança começa a enfrentar um câncer. E quando essa criança começa a enfrentar esse câncer, a família entra em desespero. Então ela liga para todo mundo e começa a falar: eu estou orando, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. Quando foi um dia no hospital, o médico chegou e disse: olha, a situação da criança é muito complicada. A situação da criança é muito difícil. Então ela chega para ele estudinho com a Bíblia dela no hospital. Está todo mundo lá. E ela diz assim: eu desafio, vamos fazer um voto com Deus. Vamos fazer um voto com Deus. Nós vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar a Deus para Deus operar na situação dessa criança. Para Deus curar essa criança. E se Deus curar essa criança, vocês todos vão prometer para Deus que vocês vão para o culto comigo. Vocês vão para a igreja comigo para ouvir a palavra de Deus. Ela perguntou: pastor, o que eu fiz foi certo? Eu digo: acredito que sim. E ali eles, naquele momento de desespero, concordaram. E começou a oração, o jejum, tratamento. 6 meses depois, a criança começou a melhorar. 1 ano depois, a criança estava curada. Quando foi num domingo aqui, estava ela aqui, a família inteira. Amém? Ela e a família inteira aqui. E a criança aqui. Ela e a família inteira. Na primeira lenhada aqui de uma pregação de domingo, se converte logo 3 irmãs. 3 irmãs se converteram e o resto ficou tudo abalado. Hoje a família inteira está... Não estão todos aqui, mas todos estão servindo ao Senhor. Você está me ouvindo? Diga isso, vale a pena, diga isso, vale a pena aguentar, vale a pena suportar, vale a pena porque Deus é fiel, Ele vai honrar você. Olha para cá, é um chamado por compromisso, é um chamado para responsabilidade. A palavra que te alcançou, a palavra que teve poder de transformar a sua vida, a sua natureza, o seu caráter, a palavra que teve poder de libertar você, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra você não pode esquecer dela, desprezá-la, porque desprezar essa palavra é o maior erro que você vai cometer na sua existência. Foi o principal erro de Davi. O profeta Natan disse: Davi,
porque tu desprezaste a palavra do Senhor, porque tu desprezaste a palavra do Senhor, a espada jamais se apartará da tua casa. Amém ou não amém? Então, essa palavra, tu tem a obrigação de falar dela. Diz, você tem a responsabilidade de falar, de pregar, de liberar a palavra. É responsabilidade sua. Olha para cá. O grande problema é que ninguém pode dar o que não tem. Amém ou não amém? Ninguém pode dar o que não tem. O segundo ponto que me chama a atenção é que ele está dizendo para mim que eu preciso ser uma influência de Deus sobre a vida das pessoas que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Alguém está me ouvindo aqui? Eu não posso me deixar influenciar. Eu não posso me tornar uma Maria vai com as outras. Eu não posso me adaptar a certas situações para agradar gregos e troianos. Eu tenho que deixar bem claro para todos que me conhecem, bem claro, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. E quem quiser me amar e gostar de mim sabendo que eu sirvo a Deus, amém. Se não quiser gostar de mim porque eu sirvo a Deus, paciência. Mas eu não posso me omitir, me acovardar, porque o evangelho não precisa de agente secreto. Não é vantagem você chegar para mim e dizer, pastor, eu trabalho numa empresa que tem 300 costureiras, ninguém lá sabe que eu sou crente. Pastor, no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Pastor, na minha família, olha para cá, na minha família ninguém sabe que eu sou crente. Pastor, na universidade ninguém sabe. Ah, pastor, lá na universidade, se souberem que eu sou crente, vão me expulsar da universidade. Isso não é vantagem. Ele disse, aqueles que se envergonharem de mim, aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles. Você está me ouvindo? Então, eu não tenho que me adaptar a certas situações para agradar o homem. Eu não tenho que me preocupar em agradar gregos e troianos. Eu preciso me preocupar em agradar a Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Na minha casa não entra bebida alcoólica. Amém ou não amém? Essa é a história de crente fazer aniversário. Crente fazer aniversário e separar a cachaça, a cerveja desse lado, para os amigos da família que bebem e para os amigos da família que são crente, que suco e refrigerante desse lado. Não, meu irmão. Quem quiser vir, vai vir, sabendo que na minha casa não entra bebida. Eu sei a quem eu pertenço. Não, como disse o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho. É poder de Deus na vida daquele que crê. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá. Como você vai ser admirado? Como você vai ter o respeito dos seus filhos, das pessoas? Como você vai ter o respeito das pessoas se você é um péssimo exemplo? Se você não exerce a influência do poder do Espírito Santo na sua vida. Eu perdi muitos amigos quando eu me converti. Não tinha mais graça ser meu amigo. Não participava mais das coisas que eles participavam. Não vivia mais no mundo que eles viviam. Aquela situação, aquela realidade não me pertencia mais. Eu não tinha mais prazer naquilo. O meu prazer era querer mais da presença de Deus. Orava por eles, eu os amo do mesmo jeito. Eu oro pela vida deles. Eu quero que Deus, que eles sejam alcançados como eu fui. Você está me ouvindo? Mas aqueles ambientes não me pertenciam mais.
E hoje, quando esses meus amigos do passado me vê, a primeira coisa que eles fazem é pedir oração. É dizer: pastor Márcio, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu casamento. Você está me ouvindo? Por quê? Porque você é uma referência. Você é uma referência. Você é a autoridade de Deus aqui na terra. Alguém está me ouvindo aqui? Ah, meu Deus. O mundo espiritual sabe quem você é. Olha para cá. De faz de conta, quando a sua vida é uma fraude, quando você é uma mentira, quando você vive uma dupla personalidade, o inimigo ri de você. Quando há verdade em você, o inimigo mantém distância de você. Ele não suporta ficar perto de quem está na presença de Deus. Você está me ouvindo? Quando você está na presença de Deus, há uma glória em torno da sua vida. E o inimigo detesta a glória de Deus, porque se ele se aproximar dela, ele é queimado por ela. Você está me ouvindo? O mundo espiritual sabe quem é você. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Eu tinha um casal aqui no ministério, que na igreja eles eram os dois perfeitos. As irmãs diziam: ah, meu Deus, como eu queria ter um marido como esposo da irmã. Os irmãos diziam: aquela mulher ali é uma mulher de Deus. Eles serviam para o americano. Todo mundo olhava e dizia assim: esse casal, o pastor tem sorte de ter um casal de obreiro como esse. O pastor é sortudo. Eles eram bênção. Há 15 dias, quase 20 dias em casa que não se falavam. Eles não se falavam em casa. Na igreja era tudo perfeito. Teatral, era tudo teatral, era cenográfico. Na igreja era tudo perfeito. Em casa eles não se falavam. Olha para cá. Aí, um domingo de Santa Ceia, eu preguei uma palavra dura sobre perdão, sobre ser uma fraude, sobre viver uma vida de hipocrisia, de mentira, de faz de conta, sobre querer que Deus faça as coisas de maneira aleatória, achar que Deus é um menino do buchão. Deus é bom, Deus não é besta. Ser bom é uma coisa, ser besta é outra coisa completamente diferente. Ah, pastor, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça e juízo. Amém ou amém? E o caráter de Deus é imutável. A Bíblia diz que Ele não se deixa escarnecer. Olha, 20 dias que não se falavam. Termina o culto de Santa Ceia, eles vão para casa sem se falar. Chega em casa, um olha para o outro, ele pega na mão dela, eles sentam na cama. Você viu o que foi pregado hoje? Foi para nós. O pastor não sabia de nada. Foi para nós. Se ajoelha e começa a orar. A janela do quarto está aberta. Enquanto eles estão de joelhos ali orando, chorando, se perdoando, quando eles terminam de orar, eles se abraçam. Eles percebem como quando um vulto sai de debaixo da cama, passa pela janela, que a janela bate com força. Ali eles derrotaram o inferno na vida deles. Você está me ouvindo? Diz aí para quem está perto de você: tudo que o inimigo deseja é ver você perdido dentro da casa do Pai. É fazer de você uma fraude, uma mentira. Amém ou não amém? Então o mundo espiritual nos conhece. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu contei uma história ontem em Maracanã, que eu já contei aqui. Quem está aqui hoje pela primeira vez?
Amém, sejam bem-vindos. Eu tinha um companheiro de ministério, olha para cá. Eu tinha um companheiro de ministério que, dentre todos aqueles candidatos ali que estavam fazendo aquele pequeno seminário, o pastor criou um seminário na igreja. E aquele pequeno seminário era uma escola de treinamento para pregador, para quem queria ser pastor. E ali tinha um grupo que o pastor selecionou e eu fazia parte desse grupo. E esse meu amigo fazia parte do grupo também. E a gente percebia que ele era um dos preferidos do pastor. Eu não era, engraçado. Eu era apaixonado pelo meu pastor. Ele chamava o grupo e eu não ia. Ele nunca me chamava para nada. Tanto é que uma vez eu já presidente do ministério, já com a igreja bem estruturada, e ele disse: o meu maior erro foi não ter investido mais em você e não ter reconhecido o chamado de Deus na sua vida. Porque todos aqueles que ele investiu e que ele acreditou, nenhum deles conseguiu êxito. Aquele que ele nunca acreditou foi aquele que mais conseguiu êxito. E depois no futuro ele reconheceu isso. Hoje ele já é falecido. Então esse jovem, ele tinha um dom. Se manifestava um demônio, o pastor só fazia assim, ó, vai lá. A pessoa gritava no meio da igreja, derrubava a cadeira, não tinha nem 20 homens que conseguissem segurar. Ele ia lá, colocava a mão e dizia: sai, em nome de Jesus. Saía. Menino de oração, menino que passava noites inteiras jejuando, orando, clamando. Um menino que você via que ele tinha de verdade um som de Deus na vida dele. Era um menino que vivia para Deus. Olha para cá, era um menino que vivia para Deus. Aí, toda vez que se manifestava demônio, o pastor chamava ele para expulsar. Quando tinha pessoas doentes, ele que ia orar lá e ungir. E Deus usava ele poderosamente. Um dia ele estava em frente ali, o Grêmio dos Ferroviários da Francisco Sá, na parada do ônibus. Era, se eu não me engano, 5 horas da tarde, não sei que horas era. Com a Bíblia dele debaixo do braço, sozinho naquela parada de ônibus. Chega uma mulher alta, uma lourona, toda turbinada, toda envelopada, daquele jeitão. Chega para ele, cumprimenta ele: boa tarde. Ele diz: boa tarde. Ele já dá aquela olhada: o sangue de Jesus tem poder. Ali ela começa a puxar assunto, ele começa a conversar com ela. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai parar num motel com ela. Ele passa a noite lá. E na outra semana, ele está lá na igreja como se nada tivesse acontecido. Normal. Está tudo normal. Aparentemente, tudo normal. Aí se manifesta uma mulher com uma legião de demônios no meio da igreja. A mulher dá logo aquele grito que a gente vê as cadeiras voando. Pastor, como sempre, vai lá. E ele vai. Termina o culto, o pastor fica conversando com algumas pessoas, e ele lá, mais um monte de gente orando e gritando, e orando, e gritando, e orando, e sai em nome de Jesus, não sai, sai, não sai, sai, não sai, sai em nome de Jesus, não sai, sai em nome de Jesus, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, até que ele cansa. E quando ele cansa, olha para cá, quando ele cansa, o demônio dá um grito tão horroroso, dá uma gaitada tão horrorosa, e diz assim: você lembra daquela loira na parada do ônibus? Era eu. E ali ele cai de joelhos e pede perdão a Deus. Nunca mais o ministério dele foi o mesmo. Nunca mais. Depois de alguns anos, ele se recuperou. Hoje ele é pastor, uma igreja pequena, está na fé, mas nunca mais foi o mesmo o ministério dele.
As pessoas querem poder e milagre sem santidade. Sem santidade. Querem que Deus faça a parte dele sem fazer a sua. Acha que Deus quer manifestar o poder dele em vassoura ungida, em sabonete ungido, em franela ungida. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: pastor, unja meu carro, pastor, unja minha moto, e você não entende que Deus quer ungir você. Não adianta a casa ser toda ungida se o dono da casa não é ungido, se a dona da casa não é ungida. É muito fácil a gente transferir a responsabilidade. Por isso que a gente quer terceirizar a fé. Por isso que os terreiros de candomblé, de feitiçaria, estão lotados de gente ali, levando ali as suas oferendas, a sua cachaça, o seu maço de cigarro, os seus R$300. É muito fácil pagar R$300 para alcançar um objetivo espiritual, porque ali o macumbeiro não vai exigir que você se santifique, que você se converta, que você renuncie o pecado, que você mude de vida. Você está me ouvindo? Mas só que o evangelho, o poder de Deus não funciona assim. Não adianta você ser um garapeiro da fé. Garapeiro da fé. Eu quero um milagre, eu quero uma vitória, eu quero bênção na minha família, no meu casamento, eu quero minha empresa, eu quero que Deus faça um milagre, eu estou atrás de um pastor poderoso, de um guru poderoso. Não, e Deus quer você. Amém ou não amém? Você pode dizer isso: Deus quer você. Deus não quer metade de você. Deus não quer 99% de você. Ele quer 100% de você. Amém ou não amém? Entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Eu quero a bênção, eu só não quero o dono da bênção. Muito bem, povo de Deus, após essa mensagem com o pastor Márcio Prado, uma mensagem do trono de Deus para a tua vida, eu quero te fazer um convite muito especial nesta segunda-feira, início de semana. Ouvimos também na programação de hoje testemunhos. Você que está acompanhando aí, você ouviu e viu testemunhos da glória, do poder de Deus. E eu quero te fazer um convite para você já ir se organizando, se programando para estar conosco na quarta-feira em Maracanaú. Olha o tema da campanha: libertando a minha família do cativeiro. Quem sabe você está vivendo esse cativeiro, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, alguém da sua família. Você conhece alguém que vive no cativeiro, que vive no lamaçal, vive acorrentado por cadeias, por vícios? Pois é, Deus tem o poder de arrancar você desse mal, desse buraco, desse cativeiro. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. O tema da campanha: libertando minha família do cativeiro. Vem viver com a gente essa fé. Quarta-feira em Maracanaú, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555. Quarta em Maracanaú. E quinta-feira é lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 1920. Quinta-feira, Vila Peri, Cônego de Castro, 1920. Pastor Márcio Prado aguarda você para estar pregando a palavra de Deus, para estar orando por você, apresentando a tua família ao Senhor. Você ouviu aí testemunhos na programação e eu tenho absoluta certeza, se você tiver fé, vim para a igreja com sede no coração, para buscar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e logo logo você vai estar aqui comigo gravando testemunhos para edificar a vida de outras pessoas, tá bom? Nós estamos encerrando essa programação, segunda-feira, início de semana, terça, quarta, quinta, vamos estar aqui, sexta-feira, para te abençoar em mais programações do Manhã de Bênção, tá bom? Deixa eu abençoar você, que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, que você tenha um dia muito produtivo. Forte abraço, um cheiro no teu coração e até amanhã, terça-feira, aqui na programação do Manhã de Bênção. Um cheiro no coração, graça e paz, tchau!
Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030.